Daí, pessoal, mais uma resolução. Mostre que o ponto P, 7 e 0 é exterior à circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 4y mais 9 igual a 0. Bom, vou fazer de uma forma prática primeiro, né? Vou aqui colocar a equação. Então, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 4y mais 9 igual a 0. E aí vou jogar esse ponto dentro dessa equação. Então, lembrando que esse 7 aqui, ele é o x do ponto, e esse 0 aqui é o y. Então, vou substituir isso. Então, aqui eu tenho 7 ao quadrado mais y, que é igual a 0. Então, 0 ao quadrado menos 6 vezes x. Aí o x está aqui, ó, é 7. E mais 4 vezes y. Então, aqui mais 4 vezes o y, que é 0. E isso mais 9 igual a 0. Então, substituir o x no lugar do x, o y no lugar do y. 7 ao quadrado, 49, mais 0 ao quadrado, que é 0, menos 6 vezes 7, menos 42, 4 vezes 0, 0, mais 9. E aí eu não vou nem colocar igual a 0 aqui, vou deixar só assim, tá? Vou resolvendo isso. 49 menos 42 dá, aqui dá 7. 7 mais 9, 16. Então o valor aqui deu 16. Como 16 é um valor maior que 0, é um valor positivo, significa que esse ponto P é externo à circunferência. Então, quando o valor, quando substitui o x e dá um valor positivo, significa que o ponto é externo. Quando eu substituo o ponto e dá um valor negativo, ele é um ponto interno. E quando dá exatamente 0, aí significa que o ponto ele pertence à circunferência. Ele faz parte daquela linha da circunferência. Isso tem um aspecto teórico. Olha só. Se eu coloco aqui, ó, uma circunferência, tá? Vamos supor que essa circunferência seja a circunferência que tem esta equação aqui, ó. Então, significa que esses infinitos pontos aqui, ó, eles são definidos por esta lei, por esta equação. Ou seja, todos esses xy, deixa eu marcar aqui aqui, ó. Se eu marcar esse ponto aqui, por exemplo, esse xy, ele se encaixa nessa equação de forma que vai resultar 0. Isso acontece com todos. Então, todos os infinitos pontos aqui, quando tem as suas coordenadas substituídas na equação, resulta 0. Certo? Aí o que acontece? Quando o ponto está interior, quando o ponto está aqui dentro, ó, da circunferência, ou seja, quando a distância dele até o centro é menor que o raio, o que acontece? Aí o valor dá negativo. Claro, por quê? Porque aqui está dizendo que esses pontos, quando eu uso essa expressão, resulta exatamente 0. Então, os pontos ficam firmados sobre a circunferência. Quando essa estrutura, quando essa expressão resulta um valor menor que 0, então significa que o ponto ficou antes da circunferência, ficou por dentro. E quando esse valor aqui dá mais do que 0, dá um valor positivo, aí os pontos estão aqui fora, ultrapassaram o valor do raio. Tá? Então, mais ou menos essa é a ideia. E aí, eu tenho uma outra forma de fazer isso, que vale a pena também observar, que é o seguinte: eu tenho aqui a equação x² mais y² menos 6x
mais 4y mais 9 igual a 0. Aí eu vou determinar as coordenadas do centro, de forma rápida. Ó. Sabe que o centro, ele é determinado pelo x do centro e o y do centro. O x do centro, ó, eu pego esse coeficiente, troco o sinal e divido por 2. Então, trocando o sinal e dividindo por 2, isso vai dar mais 3. E para encontrar o y do centro, pego este coeficiente, também troco o sinal e divido por 2, e isso dá menos 2. Então, isso é uma forma prática de determinar o centro da circunferência, né? Quando o centro ele é só uma parcial do exercício, né? Então não precisa estar fazendo toda uma estrutura resolutiva, simplesmente pega os coeficientes, troca o sinal e divide por 2. Ok, então isso é o centro. E o raio, eu vou usar a expressão aquela, né? A ao quadrado mais b quadrado menos termo independente, tirando a raiz. Raio igual, aí o a é o 3 ao quadrado, mais o b menos 2 ao quadrado, menos termo independente, que é o 9. Então o raio está dando 9, aqui mais 4, menos 9. Cancela menos 9 com mais 9, raiz de 4. E aí o raio é igual a 2. Bom, então eu tenho o centro e tenho o raio. Então o raio é 2. Então observa que se o ponto estiver a uma distância maior do que 2, olha só, o raio aqui, ó, deu 2. Então se a distância do centro até o ponto P1 for maior que 2, então o ponto está fora. Se a distância entre o centro e o ponto for menor do que 2, aqui nesse ponto P2, aí o ponto é interno. E se a distância for exatamente, aqui um P3, for exatamente igual ao raio, a distância do centro até o ponto, aí eu tenho um ponto pertencente à circunferência. Então eu faço agora a distância do ponto até o centro. Então, dPc. Aí vou fazer da forma prática também. Olha só, eu coloco um ponto em cima do outro. Então vou colocar o ponto menos 2 e 1. Que é, aliás, o 7 e 0, que é o ponto que eu vou conjecturar, e o centro, que é dado por 13 menos 2. E calculo essa distância, a distância do ponto até o centro. Então, uma regra prática, dPc igual. Aí eu tenho a distância de 7 até 13 é 4, ao quadrado. A distância de 0 até menos 2, em módulo, é 2. Então isso aqui mais 2 ao quadrado, e aí tiro a raiz. Aí distância dPc é igual a 16 mais 4, isso é igual a raiz quadrada do 20. Distância dPc igual a 2 raiz de 5, ou então eu posso analisar aqui também, né, raiz de 20. Raiz de 20 sabe que vai dar um valor 4, alguma coisa. Portanto, essa distância é maior do que 2. E aí realmente o ponto é externo, né? Já que a distância do centro até o ponto, ó, ultrapassa o raio. É maior, então vai ficar fora. Ok? Então, tá aí a resolução de duas formas, né? E essa forma de baixo aqui é bastante significativa, no sentido que ela trabalha a ideia do conceito, né, de interior, exterior e pertencente à circunferência. Ok? Então era isso, espero que tenha aproveitado. Obrigado pela visita, forte abraço. E até a próxima.